Os irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos hoje com a responsabilidade de conversarmos sobre o livro Calma, de Emmanuel, falando sobre azedume e irritação. Então vamos ler o texto para em seguida fazermos os comentários. Alguém terá dito que trazes alguma doença oculta, impedindo de sorrir, mas não acredites que essa ou aquela indisposição orgânica te possa furtar a serenidade. Possivelmente alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas e estás a ponto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Certa pessoa contrariou-te talvez os projetos e desígnios. Algum prejuízo alcançou-te de inesperado. Recorda, momentos de crise te examinam a capacidade de resistência. Determinados contratempos são bênçãos antecipadas, cuja significação virás a compreender. Existem perdas que te induzem a mudança de orientação para grandes lucros. Algumas vezes, certas relações desaparecem para que outras se te destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Haja o que houver, não tranques a face e deixa que teu sorriso te ajude, ajudando aos outros. Azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Bem, meus irmãos, então eu vou iniciar o nosso comentário de hoje compartilhando com vocês um fato que ocorreu conosco algum tempo atrás no nosso trabalho. Como todos sabem, nós já trabalhamos na área da odontologia durante algum período e tivemos uma ocasião, uma cliente nossa, que era campeã de fisiculturismo. E ela estava se preparando para um concurso de fisiculturismo e foi tratar da arcária dentária e estava ali totalmente imbuída da vitória. Ela achava que realmente ia ganhar facilmente ali me parece que tem um peso específico, né, nessas competições. Ela estava, acho que se não me engano, peso médio. Eu não me lembro exatamente qual era a categoria dela, mas era um peso razoável. E ela estava assim, bem certa de que ia ganhar. Era uma moça muito bonita, com um corpo bem trabalhado, né? E aí, quando foi próximo do trabalho, né? Do trabalho não, na competição, nós concluímos o trabalho dentário e desejamos ela boa sorte. Ela foi para a competição, eu não participei no sentido de não vir, não acompanhei. Aí passaram-se algumas semanas, ela retornou ao consultório extremamente irritada, extremamente com muita azedume, muita irritação. Porque aí ela foi praticamente lá só para me contar isso, que ela estava tão aborrecida e a gente tinha estabelecido uma relação, não de amizade, mas ela, de certa forma, às vezes me contava determinados aspectos. E eu tinha falado com ela, né, que quando ela ganhasse o concurso, que ela desse notícias. Aí ela me ligou, né, falou assim, olha, eu quero falar um negócio com o senhor, mas tem que ser pessoalmente. Aí chegou lá muito chorosa, muito irritada, muito com azedume, né, porque ela não tinha ganho o concurso. Aí eu perguntei pra ela, né, qual era o motivo. Então ela disse pra mim que ela perdeu o concurso porque ela foi pega no doping. Ela tinha tomado uma substância sob a orientação do técnico dela, que para ela era uma coisa normal, e aquela substância tinha um elemento de doping. E ela estava muito irritada com o companheiro, com o técnico, né? Achando que ele tinha prejudicado a carreira dela.
Então ela ficou muito aborrecida, muito irritada e tal. Aí eu tentei conversar com ela, tentei acalmá-la. Aí ela falou que não, que ela ia provar que ela tinha sido enganada pelo técnico. Enfim, saiu, estava extremamente irritada. Extremamente irritada. Aí ela foi embora, aí depois de um tempo voltou. Aí eu falei, aí resolveu o problema? Ela falou, não, olha, aconteceu uma coisa muito boa na minha vida e eu vou parar por tempo indeterminado. Eu vou aproveitar essa situação e vou parar porque eu estou grávida. Eu conheci uma pessoa nesse período das competições, eu conheci uma pessoa, nós namoramos e aconteceu que eu engravidei, nós vamos casar. Ele falou que quer ser meu marido e eu tô grávida e eu não vou deixar de acolher o meu filho por causa de concurso, de competição. Então eu vou parar, vou continuar como atleta amadora. Quando eu passar a competição, quando eu passar a concepção, eu vou continuar fazendo exercício, mas como atleta amadora, sem esse estresse de competição. Então teve um fato interessante. Então eu estou contando essa situação para vocês, para exatamente a gente ver que muitas vezes de uma coisa que nós pensamos que é má, existe uma lição embutida. Que muitas vezes, porque nós não temos o cuidado de buscarmos a lição que Deus está deixando para nós perdemos uma oportunidade. Então aqui nos fala Emmanuel: alguém terá dito que traz alguma doença oculta impedindo de sorrir, mas não acredites que essa ou aquela disposição orgânica te possa furtar a serenidade. Então, diante das situações difíceis, normalmente nós perdemos a serenidade, como essa companheira perdeu. Mas se nós conseguimos manter a serenidade, quer dizer, se nós conseguimos tirar daquela situação conflitante uma lição e conseguimos manter um equilíbrio, nós vamos verificar que passada a tempestade vem a bonança, que nós entendemos que a dor, o sofrimento, ele não é eterno, não é para sempre. Ele tem um período, principalmente se nós procuramos agir e não reagir. Então a Joana de Anjos, nas suas questões, na série psicológica, ela fala muito sobre isso, que geralmente diante das dificuldades nós reagimos, ou seja, reagimos com raiva, reagimos com irritação e não agimos. Continua aqui o Emmanuel: possivelmente alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas e estás a ponto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Também é um outro aspecto. Nossa invigilância, nossos impulsos inferiores, nossos impulsos menos felizes, nos levam a essa cadeia de reações negativas que nós não evitamos e estamos sempre caindo, né, numa situação de complexidade. Então nós temos que nos habituar a esse autocontrole, nós temos que fazer constantemente essa reflexão no sentido do autocontrole, no sentido da busca da superação dos nossos impulsos. Continua Emmanuel: certa pessoa contrariou-te talvez os projetos e desígnios. Isso é muito comum também, né? Acontecer no trabalho, por exemplo, que você às vezes tem uma pessoa que te leva a essa situação de contrariedade dos projetos. E aí eu vou fazer uma outra referência de um amigo, uma pessoa que nós conhecemos,
ele já agora está um tempo afastado, que ele falou o seguinte, que ele teve um período que ele trabalhava numa oficina mecânica. E ele é negro, ele trabalhava numa oficina mecânica. Mas ele sempre foi aquela pessoa esforçada, estudava de noite e ele estava sempre buscando a melhoria da sua condição material, né? E ele queria estudar, ele estava se propondo a fazer uma faculdade de direito à noite, né? À noite ele conseguiu lá fazer estava pretendendo fazer uma faculdade de direito. E ele estava no EJA, na Educação de Jovens e Adultos, à noite, e se preparando para, naquele tempo não chamava Enem, era vestibular, né? Era vestibular no Sesgran Rio, isso já tem bastante tempo. Aí ele me contou que ele estava lá na mecânica, e aí eu estava trabalhando e o chefe dele estava vendo que ia perder um bom funcionário, tentou desqualificá-lo. Aí um dia chegou naquela brincadeira, né, aquelas brincadeirinhas de mau gosto, falando assim, fulano, você não está vendo que você não vai conseguir passar na faculdade? Você nessa escola aí ruim que você está cursando, nesse curso noturno, que é um curso horrível, nessa escola horrível, e você morando em comunidade, com família, com muitas pessoas, né? Você não acha que você não está vendo que não vai dar para você? Então, realmente, aquilo ali, ele falou que como ele precisava do emprego, e naquela época não se falava muito essa coisa de assédio racial, né? Era uma época que a pessoa tinha que ouvir calado mesmo, né? Ele teve e ele falava aquilo constantemente. Então, aquilo ali foi um gás para ele, um estímulo, aquela contrariedade, foi um estímulo para ele continuar lutando. Ele falou que quando ele ia fazer prova, quando ele ia fazer alguma atividade intelectual, e às vezes a gente sabe que a aula noturna é muito cansativa, né? A pessoa depois de um dia de trabalho tem que ainda ir para aula, então às vezes a pessoa dorme na aula. Ele falou que ele estava com sono, mas quando ele lembrava daquelas palavras do patrão dele, ele se fortalecia. E aí ele conseguiu passar para a faculdade, e aí ele resolveu mudar de emprego. E aí o patrão dele ficou muito surpreso, né? Falou, você conseguiu, hein? Deu sorte, né? Você teve sorte. Aí ele não falou nada e logo em seguida ele conseguiu uma outra colocação. Aí chegou para ele e falou assim, olha, seu fulano, eu vou mudar de emprego, né? Vou sair para uma outra empresa. Sou muito obrigado pela sua acolhida aqui na empresa. Aí ele fala assim, mas muito obrigado porque eu nunca fui de tratar ninguém bem, eu não gosto muito de preto, inclusive. Aí ele falou assim, pois é, mas só por essa sua postura, sempre que eu lembrava das suas palavras, as suas palavras de me desqualificando, me humilhando, era um estímulo para que hoje eu estivesse dentro da faculdade. Aí disse que ele ficou assim, tanto sem graça, e ele continuou o caminho dele. Então, quer dizer, foi algo negativo, mas ele soube tirar daquela situação humilhante, daquela situação de assédio, né? Assédio moral, ele soube tirar algo positivo. Se, logicamente, se fosse hoje, ele ia processar esse companheiro. Mas naquela época nem se falava sobre isso, né? Ninguém cogitava de... Ainda hoje, se nós formos numa delegacia falar sobre assédio racial, ou assédio moral, ou racismo mesmo, eles anotam e fica por isso mesmo. Imagina agora, né? Imagina agora não, imagina há 20 e poucos anos atrás, era muito pior. A gente vê, por exemplo, a feminicídio, as mulheres vão, as nossas irmãs vão na delegacia das mulheres, faz a denúncia, é anotado e fica por isso mesmo. Muitas vezes nem é levado em conta, nem é feito nada. Imagine há 20, 30 anos atrás, isso já tem bastante tempo, né, que aconteceu. Continuando aqui, algum prejuízo alcançou-te de inesperado. Esses prejuízos estão ligados à situação de que nós vivemos no mundo de provas e expiações.
Então, quando a gente vive no mundo de provas e expiações, periodicamente os nossos problemas, os nossos prejuízos acontecem, né? Periodicamente as nossas dificuldades surgem porque nós vivemos num mundo em que a nossa sociedade ainda é muito conturbada, ela está em crise. É uma sociedade que está em crise, uma sociedade que está em fase de turbulência. Então nós temos que estar preparados para esse momento da transição planetária, que todos os valores estão sendo revistos, todos os valores estão sendo colocados frente a frente para que tenhamos uma sociedade melhor. Então, periodicamente, de forma inesperada, nós vamos ter prejuízo mesmo, ou prejuízo financeiro, ou prejuízo afetivo, e faz parte. Aí vem a colocação de Emmanuel aqui, ó. Recorda, momentos de crise te examinam a capacidade de resistência. Então vejam bem, por que Deus permite isso? É a pergunta que muitas vezes nos leva, né, até às vezes a duvidar, a ter a nossa fé colocada em xeque, né? Checar a nossa fé. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou com essa doença difícil? Por que eu estou passando por isso? Por que meu mentor está permitindo isso ocorrer? Então, muitas vezes, esses fatores acontecem para que a nossa resignação, a nossa coragem e a nossa resistência sejam testados. São os testemunhos da fé. A doutrina espírita ela é muito difícil de ser entendida por algumas pessoas, porque ela não nos dá falsas ilusões. Realmente é uma doutrina baseada na fé raciocinada e que não dá aquele entendimento de que a nossa vida terá milagres, que nós teremos facilidades, vai ser tudo fácil. A doutrina espírita não fala isso. Nós teremos alguns testemunhos que vão ser atenuados se nós tivermos a vontade, né, de direcionar o nosso livre-arbítrio para o bem, mas que não serão tirados do nosso caminho. E muitas vezes até companheiros espíritas mesmo não compreendem isso. Aí continua Emmanuel aqui. Determinados contratempos são bênçãos antecipadas, cuja significação virás a compreender. Então são os dois fatos que nós falamos com vocês agora nesse nosso comentário de hoje. A companheira fisiculturista, que ela falou que se ela tivesse continuado naquela roda viva de competições, ela não teria oportunidade de conhecer o companheiro. Depois ele veio a ser marido dela, depois eu soube, ela mandou, na época não tinha celular, mas ela mandou pelo correio uma foto dela e do marido da menininha pequena, né? Uma foto mesmo, essas fotos coloridas, antigas, né? Mandou pelo correio, porque naquele tempo não tinha celular, ainda o WhatsApp ainda não tinha, e já tem bastante tempo. Aí mandou falando, estou muito bem, estou feliz, essa é minha filha e tal. E aí nós mandamos um telegrama para ela, que é o tempo do telegrama, né, que agora não existe mais. Agora é tudo no WhatsApp. Mandamos um telegrama, né, parabenizando e tal. Então houve a resistência dela, a dor da perda, aquela situação de frustração, mas aquilo lhe trouxe benefícios, porque propiciou que ela encontrasse uma pessoa que estava programada para ela conhecer, estava programada para que ela fosse mãe, e ela conseguiu. E esse rapaz também, que nós nos referimos, aquela capacidade de resistência dele diante daquele companheiro que tentou desqualificá-lo, e ele suportou toda aquela humilhação sem desistir, sem desanimar, e foi até um estímulo para ele. Aquilo ali foi uma situação em que se tornou uma bênção antecipada. Quer dizer, a bênção da maternidade e a bênção dele ter entrado na faculdade, ter concluído o curso de Direito. E ele depois, eu fiquei sabendo que ele conseguiu terminar o curso de Direito com muito sacrifício, muita dificuldade, mas conseguiu. Depois eu perdi contato com ele, mas ele, se Deus quiser, ele está bem, ele deve ter conseguido. Ele é uma pessoa muito, com o esforço que ele tinha, ele com certeza conseguiu se posicionar bem na profissão.
Aí continua Emmanuel. Existem perdas que te induzem a mudança de orientação para grandes lucros. Lucros, logicamente, espirituais, né? Então, às vezes, nós temos grandes perdas, mas se nós pensamos que essa grande perda é uma recomendação de Deus, quer dizer, que Deus está nos querendo dizer algo com essa perda, que Deus está nos direcionando para uma situação de mudança de rumo ou mudança de rota, e que lá na frente nós vamos compreender o porquê que nós temos que ter essa perda, né? Ou essa mudança de orientação, nós vamos entender isso. E aí isso também está muito relacionado com a questão do trabalho, o trabalho na casa espírita. Então muitos de nós que começamos a trabalhar no bem, na mediunidade, nas palestras, às vezes a gente quer dar saltos evolutivos, saltos quânticos, né? Então a gente começa a fazer uma palestra, uns estudos, aí daqui a pouco a gente já quer sobressair no movimento espírita, já queremos nos igualar com determinados companheiros, né, mais experientes do que nós no trabalho, como Haroldo Dutra, o Divaldo e outros milhares de companheiros pelo mundo afora, né, que tem mais capacidade do que nós com a palavra. E aí nós esquecemos que a gente tem que caminhar no tempo de Deus, quer dizer, a gente tem que ter, primeiro, desenvolver a questão da humildade, de nós trabalharmos muitas existências anonimamente, humildemente, e um dia a gente ter uma situação de maior competência para determinadas coisas. E aí o exemplo de André Luiz é fundamental para nós. A gente lê a série Nosso Lar, nós vamos ver que André Luiz começou como faxineiro. Ele chegou no mundo espiritual e ele até ficou chocado com isso no início. Ele era um médico aqui na Terra, um médico com bastante experiência, e ele chegou lá e queria trabalhar como médico, lá que eu digo em Nosso Lar, na condição de desencarnado. Só que ele não sabia o que era perispírito, ele não sabia o que era a paz, ele não sabia qual era o benefício da água. Então ele foi aprender tudo isso lá em Nosso Lar depois do seu desencarne. Então ele não poderia de imediato já trabalhar como médico. Então ele foi compreendendo essa situação. Ele começou lá como faxineiro, limpando o vômito, né? Na verdade não era um vômito, era um miasma deletério que foi expelido lá pela boca de um irmão desencarnado. Foi compreendendo, foi aprendendo, foi ouvindo e trouxe para nós informações muito valiosas. E hoje nós sabemos que André Luiz comanda uma falange expressiva de médicos, de enfermeiros, fazendo um trabalho maravilhoso, e é patrão de muitas casas espíritas. Mas se ele tivesse insistido que ele queria trabalhar naquela hora, não, eu quero agora, eu quero trabalhar agora, eu sou médico, eu sei, eu tenho conhecimento. Então fica para nós a lição de quando nós desencarnarmos, a gente não vai logo fazer palestra, não vamos fazer nada de trabalhos que vamos sobressair. Nós vamos começar de baixo, vamos lavar banheiro lá no espiritual, vamos fazer atividades simples, e com o tempo a gente vai criando resistência e experiência para outras atividades. Então ele continua aqui. Algumas vezes certas relações desaparecem para que outras se te destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Então é aquela situação que às vezes você tem grandes amigos que vão para um caminho diferente, e você, lógico, vai sentir a falta deles, mas aquilo ali vai ser bom para eles. E aí a gente tem que torcer pela vitória desses companheiros. Então agora, por exemplo, nós temos uma grande amiga nossa, que é a nossa amiga Aline, que vai para Portugal. Todos nós sentimos muita falta dela, com uma companheira muito querida, mas é o caminho que ela escolheu, e se Deus quiser ela vai se dar muito bem lá em Portugal, e vamos torcer por ela. Não vamos ficar, Aline, você vai embora, e chorando e se lamentando. Não, a gente tem que dar força a ela para que ela se dê bem. Temos que transmitir a ela bom ânimo para que ela se dê bem. E se por acaso ela não conseguiu, que ela está
esperando que ela possa retornar e continuar aqui a sua trajetória. Mas, se Deus quiser, ela vai conquistar o que ela deseja. Encerrando aqui, haja o que houver, não tranques a face e deixe que teu sorriso te ajude, ajudando aos outros. Azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam com o que há de melhor. Então, voltando à história da nossa amiga, nossa conhecida, né? Não era minha amiga, era uma cliente, né? Que era fisiculturista. E o meu... esse já era mais para amigo, né? A gente tinha uma relação mais de amizade. Que teve no patrão dele um estímulo para que ele continuasse. Eles não se deixaram levar pela azedume e irritação. Não perderam o ânimo, não perderam o bom ânimo, porque tiveram situações difíceis. Então era isso que nós queríamos conversar com vocês nesse estudo. Até o próximo, que Jesus nos abençoe.